Olá, meus amigos e minhas amigas. É um momento de muita alegria estar aqui conversando com vocês sobre direito público, sobre direito administrativo e poder transitar um pouquinho nessa matéria com você. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os princípios funcionais do direito administrativo ou da administração pública, mas aqueles expressos previstos na Constituição, no artigo 37. Isto dito, eu vou começar pelo princípio da legalidade. Por que o princípio da legalidade? Segundo Celso Bandeira de Mello, ele é tido uma pedra de toque, de tão importante que ele é. Olhe, o princípio da legalidade do artigo 5º é muito diferente do princípio da legalidade posto para a administração pública. Esse princípio posto para a administração pública, ele é tido também como o princípio da subordinação à lei. O princípio onde o Estado se abaixa a cabeça e se julga, se age, se pensa simplesmente porque a lei manda, simplesmente porque a lei manda fazer e se determina. Esta ótica é a ótica do Estado Democrático de Direito. Olha, para você entender bem, veja lá um pouquinho sobre esse princípio com a ideia de produção de atos administrativos, que está aqui do nosso lado. O ato administrativo, primeiro, ele surge antes de a administração pública manifestar qualquer ação no mundo jurídico. A primeira coisa que se acontece é a vontade do povo sair do mundo subjetivo e abstrato e se tornar algo concreta. Por que concreta com A mesmo? Porque a lei, a vontade do povo se torna a lei. A vontade do povo sai da esfera subjetiva e entra de uma esfera prática e real, a própria lei. Assim sendo, você tem a criação da norma, feita pelo legislador. O que serve o legislador? A primeira função dele, criar a lei. Ele é posto aqui no Brasil, logo, estou dando toda a ótica para o nosso cenário, o nosso ordenamento jurídico. Ele é posto na função de pegar a vontade do povo, aquele que o elegeu, e transformá-la em lei, em fazer que o interesse público se torne uma possibilidade concreta, imperativa, onde o Estado esteja submisso. É aquela mesma ideia de fato, eu tenho fato, o valor posto pela sociedade analisada pelo legislador se transformar em norma, conforme ensinava já Miguel Reale. Nesta lógica, a finalidade legislativa principal é que o legislador entenda a vontade do povo e produza a lei para o bem e o interesse coletivo. Quando há a lei, o administrador, isso logo, estou dando a ideia do poder ou função executiva. O administrador a entende quando é uma norma programática, ou seja, lhe propõe uma meta ou um objetivo, quando é um dever e ele deve simplesmente persegui-lo, ou quando é o não faça. E ali a administração pública, que não é o interesse do Douglas ou o seu, ela não se manifesta pelos interesses privados, o interesse privado é o interesse de um só, mas sim pelos interesses do todo, o interesse coletivo. A administração pública, almejando alcançar a vontade popular, ela vai fazer a leitura da lei e vai agir somente quando a lei manda ela agir. Ela vai fazer somente o que a lei manda ela fazer. Ela vai procurar somente o que a lei manda que ela procure. Então, nessa sistemática, que vem um direito, a ideia do Estado Democrático de Direito, a limitação do poder absoluto, um Estado democrático e a limitação do Estado pelo império das leis. É por isso que nessa ótica ele é um princípio tido como pedra de toque do Estado de Direito. Porque só existe Estado de Direito se ele é submisso ao império da lei. Como lhe falei, esse princípio, olha aí o slide, pausa, printa, para você ficar com o slide. Esse princípio,
ele é um princípio que pode ser chamado também de princípio da subordinação à lei. Ele está na ideia do governo às leis, né? O governo das leis e não dos homens. Não aquele poder de um grupo de homem que faz o que bem entende, o que quer com todos, mas sim onde todos estão submissos à lei, inclusive o poder limitador. A legalidade servindo como poder limitador do Estado. Que bacana, né? Então a administração pública só deve agir quando a lei determina, que é bem diferente do princípio da legalidade ampla. O que é o princípio da legalidade ampla? Está lá no inciso 2º do artigo 5º da Constituição, onde fala que você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Há uma inversão ali, você não pode... Quando falo de Estado, ou princípio da subordinação da lei, é bom gravar isso, quando liga ao princípio da legalidade voltada à administração pública. Que o Estado só faça o que a lei mande, que o Estado só haja quando a lei mande. Ou seja, se a lei não proíbe, ela não fala nada para o Estado. Se a lei não determina, ela não fala nada para o Estado. Então, ou seja, na omissão legislativa, o Estado nada faz. Entende? Então, é nessa ótica que deve ser analisada. E ali, ela é o princípio da legalidade, com a ótica de que, com a visão de que a lei é um interesse público escrito. Eu falo que ele é o direito público positivado. Se tu não conhece as palavras, positivado é o que foi transformado em lei, foi escrito, ou direito posto, tá bom? Então, nessa mesma lógica também, eu posso analisar que esse princípio, ela não engessa também a administração pública. A lei, quando se deve ser analisada de uma forma ampla, você vai ver que existe a lei de forma vinculativa para os atos administrativos, falando tal do ato vinculado. O que é isso, professor? O ato vinculado é aquele ato que a lei fala para a administração. Sempre que acontecer uma ação, a sua reação é só X. Ou seja, a lei só dá um único caminho para a administração. Eu quero dirigir, passei na prova, a CNH vai me ser entregue. Não se pode o administrador falar, não quero, não acho conveniente ter mais motoristas, não acho necessário mais pessoas habilitadas, o transporte público é muito bom. Não convence o administrador. É um ato vinculado, só tem um único caminho, cumprida a exigência, eu vou poder ter a minha licença. Na mesma ótica, você tem um ato discricionário, uma ótica dentro dos conceitos de ato administrativo, contudo um pouco mais oposto. Você possui a vinculação da lei do caminho, mas a lei te dá vários caminhos. Isso quando a administração pública, por exemplo, tem que perseguir o ideal, uma nova programática de levar a saúde a todos, a educação a todos, ou a dignidade, a pessoa humana a todos. Nisso, por exemplo, você concede ao Poder Executivo a discricionalidade. O que seria discricionalidade? Seria o juízo de valor, onde vai ser analisada a conveniência e a oportunidade. Nessa análise de conveniência e oportunidade, eu entro num troço chamado mérito administrativo, ou seja, o que fez o administrador tomar essa decisão. Mas sempre o caminho dentro do mérito administrativo será no princípio da legalidade. Isto posto, toda vez que o administrador chegar e usar o destino da lei com uma finalidade diferente daquela, ele comete o tal do desvio de finalidade. Toda vez que o administrador não tem o poder para tomar a decisão, e ele toma, ele age, ele comete o tal do abuso de autoridade. Desvio, eu saio da finalidade posta pela lei, que é sempre o interesse público. E no abuso, eu não tenho a titularidade, a lei não me dá o poder, sendo assim, eu não deveria fazer. E eu extrapolo, eu faço além do que a lei me deu o poder. Então, nessa ótica, eu posso voltar e falar aqui com você. O princípio da legalidade, ele não objetiva engessar a administração pública. Ele não limita ao extremo, ao ponto de não deixar o administrador fazer o que a lei lhe manda. Ou seja, buscar o ideal funcional da dignidade da pessoa humana, buscar o melhor a todos. Não. A lei estabelece normas claras que possibilitam o controle para isso. Nessa ótica, nesse reflexo, os atos administrativos sempre estarão abaixo da lei. Aqui está a lei, aqui está o ato administrativo. A lei cria obrigação, cria direitos, mas o ato administrativo, não. O ato administrativo vê a lei e depois age. Ou seja, ele não inova, ele não cria
ele não cria, ato administrativo, leia-se, a ação da administração pública, ela não cria ação jurídica, ela não cria direitos e obrigações além daqueles já postos na lei. No máximo que ela vai fazer é regular os direitos já existentes, ou regular as punições e deveres já existentes na lei. Assim sendo, você tem um exemplo claro, que hoje é a súmula 44, súmula vinculante 44. Anteriormente era só súmula. Qual a diferença? Vinculante é um entendimento do STF que vai vincular, olha como o nome tem tudo a ver, ou seja, obrigar, por isso que eu falei essa redundância, vincular, só para você ver a importância do nome. A administração pública e o Poder Judiciário, no que tange aquela matéria que foi simulada, a praticar o entendimento que já está no STF. Em suma é isso, merece uma aula muito maior sobre a temática. Mas, por exemplo, cito aqui a 44, só por lei, se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidatos a cargos públicos. O que estava acontecendo? O administrador público muitas vezes fazia um juízo de valor e achava por bem que aquele cargo, o qual seria preenchido por um concurso público de provas e títulos, deveria passar por uma etapa de um exame para analisar a capacidade psicossocial daquela pessoa em exercer o cargo. E não digo psicossocial num ponto daquela pessoa ser incapaz ou não, mas simplesmente em ter a aptidão necessária nos caráteres psicotécnicos para o exercício desse cargo. Começaram a colocar isso em diversos cargos e a lei que regulava o cargo não possuía essa exigência. Com essa afronta ao princípio da legalidade, porque o administrador começou a criar uma obrigação que a lei não tinha, começou-se a ajuizar várias ações para anular esse tipo de exame na sede de concurso público. E, de fato, esse foi o entendimento do STF, precisa estar lá primeiro na lei. Se não está na lei, não pode se ter esse tipo de exame. Ou seja, o ato administrativo não cria obrigação. Ele, no máximo, ele pega a obrigação legal, no máximo, ele regula ela ou ele a pratica ela. Ou seja, a lei estabelece sempre a regra do jogo. Por que, última consideração, por que a lei se torna extremamente tão importante assim? Se você abrir a sua Constituição Federal no artigo 1º, parágrafo único, você vai ver que todo o poder surge do povo. E esse poder, em via de regra, é exercido pelo seu representante eleito. O que a lei é, na verdade, é a manifestação da vontade popular. Sempre grave isso. O cumprimento à lei, na verdade, é o cumprimento da vontade do povo. Tá bom? Fica aquele abraço, vídeo mais curto. Próximo videozinho, direito. A gente vai falar do princípio da imparcialidade e vamos seguir na série. Um abraço para você que está aí comigo. Curta na rede, curta no YouTube, curta no LinkedIn, curta no Instagram. Mande a sua dúvida aí nos nossos canais de comunicação. Vá lá no nosso site. Assine pelo e-mail que você vai receber essas publicações sempre que forem publicadas também lá pelo nosso blog do site. Um abraço a todos!